Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do Grupo de Estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E dando continuidade nos nossos estudos e leitura, convido a abrir na página 141, cuja temática da aula de hoje será inveja por pulsão ou defesa, tá? Ainda voltando lá naquele assunto, quando iniciamos o estudo sobre teorias, vamos voltar de novo ao narcisismo primário. De novo, até entendermos completamente, né, é, o que acontece, né? Uma pessoa não recebe devido afeto na sua vida uterina e pós-uterina, então, quais são as consequências que isso gera na vida do sujeito, né? E eu peço a vocês que voltem, né? Estrutura e funcionamento do psiquismo. Voltem aqui nesse capítulo, dê uma lida que vai bater. Aliás, está sempre batendo com os demais temas, não é? Que abordamos aqui é, dentro do estudo, né? Página 141. O sentimento de inveja é seguradamente um dos fenômenos que mais tem merecido da literatura psicanalítica minucioso e aprofundado quanto às suas causas e consequências. Uma revisão dos autores em relação ao estudo da inveja permite verificar quão importante e controvertida é sua conceituação, tanto do ponto de vista da metapsicologia, quanto da teoria e das aplicações na prática psicanalítica. Inicialmente, cabe fazer uma distinção entre conceitos que, embora assemelhados, têm características próprias específicas, tal como são os sentimentos de inveja, ciúme, voracidade, despeito e admiração. Neste trabalho, empregamos as seguintes conceituações de cada uma delas. Na verdade, o sentimento de inveja, o invejoso não se percebe, é um movimento puramente inconsciente. Ele não se percebe que ele está tendo um movimento de inveja para com outra, né? E geralmente o invejoso ele quer algo que esse outro tem, e muitas vezes esse outro nem se dá conta do que tem de tão importante, de tão valor na vida dele, mas ele tem esse sentimento, né? De inveja, de ódio, quando fala em voracidade, destruir esse outro, né? Esse outro tem algo que eu quero muito ter e não tenho. Vamos dentro das conceituações. Eu gosto do Zimmermann porque ele é um psicanalista bem detalhista. Ele tem um escopo de conhecimento muito rico no que tange a psicanálise. E eu procuro transmitir para os nossos alunos que estão em formação, desenvolver também essa percepção clínica, né? De conhecer um pouco de cada teórico, de conhecer um pouco de cada técnica, e assim vai desenvolvendo um escopo de conhecimento e de percepção, não somente clínica, mas também aprimorando essa escuta para com aquele que chega no set analítico, né? Inveja implica uma relação de um objeto com uma única outra pessoa. É sempre remonta a uma relação didática exclusiva com a mãe, a que um sujeito invejoso quis incorporar e ter a qualquer preço. Aliás, a etimologia da palavra inveja, formada pelos étimos latinos in, dentro de vender, olhar, indica claramente o quanto este sentimento alude a um olhar mau que entra dentro do outro. E se encontra a confirmação dos conhecidos jargões populares do tipo mal olhado, olho grande, ou uma torcida que seca o adversário.
Uma outra significação etimológica possível decorre do quanto o prefixo "in" designa uma negativa, uma exclusão, de modo que "in" mais vendere significa que a inveja está a serviço do indivíduo, que, fortemente fixado na posição narcisista, recusa-se a reconhecer, ver a diferença entre ele e o outro, que possui as qualidades que necessita ou inveja. Então, o invejoso, ele percebe algo desse outro, ele tem uma porção escópia carregada de uma negatividade que ele vai é, lançar sobre esse outro, né? E o invejoso, ele quer algo desse outro, ele quer de verdade algo desse outro. E dependendo do grau da inveja, ele pode chegar a desenvolver uma ira, um ódio, tamanho ao ponto de querer tirar a vida desse outro. Eu não sou muito fã desse pensador, diz ele que é um pensador, né? Mas eu tenho que concordar com ele. O Luiz Felipe Pondé diz que três coisas irritam no outro. Um, se você for inteligente, ter uma inteligência que sobressaia as demais pessoas à sua volta. Dois, se a pessoa for bonita, né, ou tiver uma certa dose de, né, de cheiro libidinal, né? Aquela coisa que exala. Às vezes a pessoa, ela não tem uma beleza estética, mas ela tem uma sensualidade que captura, que envolve e que atrai esse outro. E terceiro, se essa pessoa é, for uma pessoa bem-sucedida na sociedade, o quanto isso desperta de ódio, o quanto isso desperta de ira, né? Então, eu, como eu acabei de falar, eu não sou um admirador da pessoa dele por questões filosóficas, né? Mas nesse ponto, tem que concordar com ele, que esses três pontos despertam ira e ódio no outro, porque estamos vivendo uma era muito líquida, né? Em que o ser humano se recusa a pensar. Se esse outro pensa, ele se destaca e sai da frente, como diz o Jung, como diz o Lacan. Mas alguém vai pagar a conta. Certamente esse que pensa não vai pagar a conta. Vai fazer alguém pagar a conta para ele. Voracidade consiste em um desejo veemente, impetuoso, insaciável, que está excedendo ao que o indivíduo necessita, ao que o objeto é capaz, ou que está disposto a dar-lhe. Ao contrário da inveja, que está principalmente conectada com a projeção, a voracidade está com a introjeção. A voracidade ou a avidez é inseparável da privação e da frustração, com as quais mantém uma dupla íntima relação de causa e efeito. Então, a voracidade diz, né? É, geralmente pessoas que têm esse sentimento de voracidade, ele está disposto a destruir esse outro, né? De preferência, não é uma destruição muitas vezes lenta, muitas vezes ele quer fazer esse outro sofrer. Quem estuda criminologia ou quem fez aí uma especialização em psicanálise e criminologia vai se deparar, né, com determinados tipos de crime e que mostrem que a pessoa, antes de morrer, ela foi torturada com muito ódio, né? Existe mil maneiras hoje em dia de pessoas que têm um grau de voracidade, destruir outro, às vezes não vai destruir fisicamente, mas vai procurar dentro de uma inteligibilidade destruir a moral dela ou tudo que está em volta dela, né? Vai tentar, assim, destruir a vida dessa pessoa. Mas tudo isso está aí ligado ao sentimento de inveja, isso também está ligado, volto a falar, está ligado também a essa questão
desse narcisismo primário muito abandonado. Vai ter o sentimento de inveja. E às vezes o invejoso não consegue perceber o que ele tem, também de valor, também de importância. Ainda na página 141, despeito é um sentimento algo mesclado à inveja e que alude a um estado de ressentimento, um misto de raiva e de pesar, devido à decepção com o objeto necessitado pela preferência que tenha dado a outra consoante. Essa etimologia, a palavra despeito de mais spectare significa olhar de cima para baixo, ficar sobranceiro, desprezar. No entanto, uma outra possibilidade é que ela resulte dos étimos latinos des, privação mais pectus, conforme a mesma acima, pectus, pectores, significa peito, mente, alma. Essa última morfologia comprova que o despeitado é um indivíduo que ficou sem o peito, seio, provedor, e daí o surgimento dos sentimentos invejosos, vingativos e retaliadores. Assim, a peri- perfidia que nos dicionários aparece como deslealdade, maldade, traição, é um sentimento diretamente derivado do despeito. Então, volto aqui a dizer para vocês o que leva uma pessoa a desencadear todo esse tipo de sentimento, não é? Ninguém nasce com inveja, com despeito, mas a Klein diz que a criança tem inveja do seio da mãe. Quem não leu ainda a obra dela, eu recomendo. Tem lá no Telegram um livro dela falando sobre inveja. Então, quem puder assistir ou ler esse livro, tenha lá e puder baixar, né? Agora parece que conseguiram reunir toda a obra dela em um só compêndio, está sendo vendido pela Amazon. Então, quem puder adquirir essa obra rica e profunda, falando sobre sentimentos de inveja a partir da criança, a partir da adolescência, então eu recomendo, tá, gente? Ciúme é um sentimento intimamente ligado à inveja, porém compreende uma relação de pelo menos mais outras duas pessoas envolvidas. De tal sorte que o indivíduo com ciúme sente que o amor que lhe é devido foi roubado ou está em perigo de sê-lo pelo seu rival. Assim, o ciumento teme perder o que ele julga pertencer-lhe, enquanto a pessoa invejosa sofre ao ver que o outro tem aquilo que ele quer exclusivamente para si. E deste modo, ele, ele é penosa a satisfação alheia a ele. No caso em que o ciúme é resultante de um uso excessivo de identificações projetivas, ele pode adquirir características delirantes. O ciúme tem realmente o ciúme patológico, nós temos que explicar isso aqui de maneira bem clara. Existe sim, o sujeito, não existe uma relação que não venha a ter ciúmes. Sempre haverá ciúmes, porque o sujeito está fazendo ali um investimento libidinal, uma aposta narcísica. Há ali também uma questão do desejo. Então, tudo isso provoca assim, ciúme. Até mesmo a pessoa que mais tenha, né, tido uma boa infância, ter sido amado, ele vai desenvolver em algum momento um sentimento de ciúme por aquele a quem ele deseja. Agora, aquele ciúme tira o sujeito da razão, né, e faz ele perder toda a sua percepção do mundo à sua volta, em que esse outro se torna uma obsessão para ele, aí já é um outro quadro que deve sim ser discutido, observado, né?
O Jorge Formes vai falar de uma maneira muito legal do ciúme. Ele vai falar que precisamos parar de marginalizar os sentimentos do outro, esses sentimentos que muitas vezes a sociedade não aceita. É, às vezes é tão bom o que eu estou sentindo que eu não quero dividir. Então, o Jorge Forbes ele coloca de uma maneira assim bem é, exemplificada essa questão do ciúme, né? Quem puder ler a obra dele, Psicanálise e o Real, ele é um psicanalista lacaniano e ele tem aí um escopo de trabalho também muito rico, voltado para a prática clínica, e ele vai trabalhar com essas nuances que chegam na clínica. Uma delas é a questão do ciúme. Página 142, admiração. Consiste em uma forma de sentir que se constitui em um excelente ponto de partida para a formação de sadias identificações com a pessoa admirada. Nos casos em que a inveja for excessiva, esse tipo de identificação boa pode ser substituído pelo emprego de limitações. Assim, é útil realçar que nem sempre é fácil reconhecer a diferença que delimita entre uma admiração sadia e uma idealização, nos casos em que esta é exagerada e patogênica. Tanto no estado de admiração como no inveja, a identificação processa-se por meio de desejo inconsciente, o sujeito em ser igual ao outro, que é possuidor dos dotes admirados ou invejados. A diferença consiste no fato de que, na inveja, o desejo de ser igual fundamenta-se numa cobiça voraz e destrutiva. Identificação resulta imitativa e patogênica, enquanto que na admiração prevalece um vínculo de amor e propicia uma identificação sadia. Mais adiante, vamos estabelecer uma vinculação e graduação que existe entre a inveja e o ciúme normal e o ciúme delirante. É importante enfatizar que o objetivo maior deste capítulo é que o de demarcar a distinção entre a concepção da inveja como sendo a manifestação direta e primária do instinto de morte ou como uma forma de defesa, não mero exercício de retórica. Pelo contrário, o tipo de entendimento do psicanalista em relação à gênese, ao significado e à função da inveja pode determinar profundas modificações e atitudes psicanalíticas, assim como na atmosfera do campo analítico, bem como na forma da conteúdo e interpretações. Então, a pessoa pode ter um sentimento de admiração, tá? Por uma pessoa que ela tem elegido como uma referência na vida dela. Pode ser um professor, pode ser um intelectual, um chefe, ou até mesmo uma figura política. Ela pode exercer. Mas quando a coisa entra no campo da inveja, a pessoa ela já não consegue distinguir. Ela quer se tornar o outro, ela passa a imitar, né? Os mínimos detalhes da forma como o outro se comporta ou interage, né? Então, é, são detalhes que a pessoa vai dando. André, há psicanalistas que têm inveja um do outro. Olha, eu confesso a vocês que quando eu era jovem, eu tinha inveja de alguns intelectuais, né? De alguns professores que eu admirava, até que certa vez um amigo me deu um toque, peraí, vou conversar. É, você também tem, né? E aquilo me chamou a atenção, né? Eu admiro alguns intelectuais, alguns pensadores, mas a pessoa que hoje, né, eu tenho assim, uma admiração e que a cada tempo que passa eu procuro escutá-la é a pessoa do André.
né? Quem foi o André há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e quem está sendo o André hoje, isso para mim está sendo assim, fundamental. Mas essa coisa de ter inveja de que a clínica do outro está em destaque, não. Eu volto a falar, o sucesso dos meus alunos ou dos meus colegas não me deixa, me desperta, muito pelo contrário, me desperta alegria quando eu vejo um aluno meu, né, de psicanálise que já está em percurso ou que está na formação, né, mas que está começando a se destacar, eu fico muito feliz, né? Inclusive, agora, é, nesse começo de ano, iremos ter uma live com duas alunas da nossa escola, né? E que elas é que vão ali, não será algo privado, será no Instagram, elas é que vão ali trazer alguma coisa do saber delas e que vai certamente me acrescentar. E teremos inúmeras lives ao longo do ano no Instagram, né, com esses alunos que têm algo a nos oferecer. E eu não tenho o saber. Quando eu falo eu não tenho saber, eu não detenho, que o saber na psicanálise é aquilo que escapa, ele não, você não detém, é o saber que vem através, né? Quando esse analista acessa a sua ignorância, esse saber aparece. E isso hoje para mim é riquíssimo acessar a minha ignorância, né? Ali há uma verdade, há um conhecimento, há um saber de uma outra ordem, e é da ordem do real, isso é maravilhoso. Mas dizer assim, é, que eu nutro inveja, já passei por isso na minha juventude. Hoje em dia, eu admiro quando eu vejo um colega que está se destacando na clínica ou um aluno. Isso me deixa maravilhosamente, porque vou aprender com essa pessoa. Uma revisão conceitual do sentimento de inveja. A origem do sentimento de inveja pode ser compreendida a partir de três perspectivas de concepção. Isso é instintivista, frustracionista e narcisística. Freud. Os primeiros estudos com sistematização psicanalítica acerca do sentimento de inveja procedem dos ensaios de Freud em relação ao seu clássico conceito inveja do pênis. Sabemos que muitas teorias sobre a feminilidade e a sexualidade feminina, formuladas por distintos autores, basearam-se no aludido aforismo, sendo que o próprio Freud se manteve fiel a este ponto de vista. Assim, a análise terminável, interminável, hum, em análise terminável, interminável, 1937, ao apagar das luzes da sua imensa obra, Freud reitera seu pessimismo quando a remoção dessa inevitável inveja do pênis, que tal qual uma base de rocha, comporta-se como resistência irreversível no trabalho analítico. Embora Freud tenha modificado sua concepção original da organização genital infantil, centrada no monismo sexual fálico, e tenha estabelecido uma definição entre uma anterior fase fálica e de uma outra fase posterior, esse sim genial, esse sim genital. A verdade é que, ao longo de sua obra, a ênfase da sexualidade feminina incidiu no primeiro falo. Essa concepção falocêntrica de Freud, levada ao extremo, pode-se dizer que sua formulação seria essa: mulher é um homem que não deu certo. Vem sofrendo pesadas críticas e hoje não encontra respaldo científico. Sendo considerada como um dos poucos pontos frágeis de sua obra, no entanto, essa formulação de Freud merece uma reavaliação a partir de um ponto de vista semântico, em que pênis é um designativo de falo, ao qual, por sua vez, é um claro símbolo de poder. Dessa forma, o conceito de inveja de pênis como falo
muito importante, desde que ele também seja extensivo aos homens e que se leve em conta a importante participação do fator cultural. Aliás, essa última é a posição de Esmirgel, Esmirgel, ou autora contemporânea para quem a masculinidade invejada não é a masculinidade objetiva e concreta, antes é masculinidade fálica, que daria um poder infinito e uma total segurança, liberdade e isenção de culpas. Diz, é um desejo narcísico de virilidade que fará a cama da feminilidade. Abraham e o seu clássico e ainda vigente trabalho 1919 dá um significativo destaque ao sentimento de inveja na formulação de resistência narcísicas contra o tratamento psicanalítico por parte dos pacientes que ele considera como sendo pseudo colaboradores. Então, essa teoria ainda está sendo discutida até hoje, inveja do pênis. Ela não caiu por terra, ela ainda é discutida, mas nós estamos numa época que temos que rever esse ponto teórico que Freud levanta, né? Eu tenho uma teoria minha, eu acredito que os homens têm inveja da vagina, para além da vagina. Eu acredito que os homens têm inveja do útero da mulher. Isso é uma ideia que eu preciso trabalhar, que eu preciso realmente ler bastante assuntos sobre o feminino. Confesso que é, o que li esses anos foram não, não compreende um escopo para que eu possa dar andamento. A única coisa que eu tenho de ponto de partida é a inveja desse útero, sim, né? Eu acredito que o femicídio, a violência contra a mulher, fala desse útero, fala desse poder do feminino que a mulher ainda não acessou, né? Temos que te falar sobre isso, temos que discutir sobre isso, né? E mas esse ponto aqui, né, da inveja do pênis, do que realmente Freud estava querendo dizer. Se for uma questão fálica de poder, nós, então o quadro está se revertendo, porque a mulher está se destacando no mundo, a mulher está crescendo, a mulher está galgando, porém ainda não se apropriou, né, daquela sua parte, da sua essência, que é o feminino, que é a questão dos seus arquétipos, que são infinitos, né? Tem um livro, é, O Arquétipo Feminino da Mulher no Mercado de Trabalho. Foi lançado agora há pouco tempo. E eu pretendo, ainda esse ano de 2025, promover um encontro pessoal. Claro, esmiuçar de maneira bem trabalhada esse assunto, né? Mas discutindo a partir da psicanálise e indo para uma questão contemporânea dos dias atuais. Então, eu penso que precisamos sim falar desse ponto aqui, mas explorar um pouco mais essa questão da inveja. Eu acredito que hoje há uma inveja, sim, do útero da mulher. Autores clanianos, página 142, ainda. Coube a Melanie Klein, paciente e discípula de Abraham, fazer um aprofundamento da importância da inveja no desenvolvimento da personalidade humana desde seus primórdios. Seus primeiros conceitos originais, explícitos sobre o sentimento de inveja, foram ditados juntamente com Joa, 1937, nos quais ela definiu as linhas mestras que viriam consolidar-se com seu importante trabalho Inveja e Gratidão. Esse livro é fantástico. Ela vai trabalhar as questões primitivas do bebê, do adolescente. Então, voltando aqui de novo, né, a questão aqui do narcisismo primário é natural dentro de uma concepção primitiva,
O bebê ter esse sentimento, a criança ter esse sentimento com a mãe de inveja, na adolescência também. Agora, já na vida adulta, a pessoa permanece com esses movimentos primitivos. A mãe tem inveja da própria filha, tem algo aqui falando, né? O pai tem inveja do filho, o pai querer rivalizar com o filho, a mãe querer rivalizar com a filha, porque a juventude, a beleza da juventude é como a flor que está se desabrochando, né? É atraente. Mas é preciso saber que o tempo passa. E se essa mãe não se enxerga perante sua filha, ou esse pai não se enxerga perante seu filho, e quer rivalizar com ele, tá falando aí de uma fase que não teve aí um desenvolvimento, tá falando aí de um Édipo que, uma castração que não deu certo. Isso é bem delicado mesmo. E tem esse livro lá no Telegram, em PDF. Quem puder adquirir, eu recomendo. Tá, gente? Lê esse livro, Inveja e Gratidão. É de 1957, de Melanie Klein. Hoje, já é um compêndio de 2 volumes de toda a obra de Melanie Klein nesse compêndio, tá? Neste, nesse, u- Nesse último artigo, Melanie Klein postula inveja. A primeira é externalização, além de um derivado direto do instinto de morte. Quando fala do instinto de morte ou pulsão de morte, é aquela dor que se repete, aquele sofrimento que volta. Nossa, de novo essa pessoa passou à minha frente. Nossa, de novo eu não consegui essa promoção, né? Todos sabemos da relevância dessa conceituação do edifício teórico-técnico da escola kleiniana. O ataque invejoso por meio das projeções ao seio nutridor e ao corpo materno, abrigo dos tesouros como o pênis e os bebês, e respectivas reintrojeções configuram um duplo prejuízo, qual seja o excremento de ansiedades paranoides com ameaça de retaliação contra o ego. É, depressivas, ataques a objetos bons com consequente sentimento de desvalia. Outros importantes autores clanianos desenvolveram reconhecidos ensaios metapsicológicos a partir dessa vertente conceitual de inveja. São exemplos disso os estudos de Roosevelt, 1971, sobre organizações narcisistas, e os de Bill, 1967, especialmente aqueles relativos às funções do pensamento e do conhecimento por meio das suas originais concepções de ataques aos vínculos e do modelo de relação continente-conteúdo, do tipo parasitária, os de Meltzer, 1973, e mais recentemente de John Steiner, 1981, acerca da relação perversa entre as partes cedidas do ego, além do Joseph, como vimos tanto em Freud como na escola kleiniana, o sentimento de inveja guarda uma natureza pulsional inata e irrefreável, ainda que ambos situem-se em níveis muito distintos da organização da personalidade. Na atualidade, no entanto, há um crescente manifestação de autores contemporâneos no sentido de conhecer a inveja como um sentimento que se forma secundariamente, tanto como a reação das privações, como também de um propósito defensivo a serviço de uma sobrevivência psíquica. Olha, a pessoa que mais teve experiência com inveja foi Melanie Klein. A filha dela, mais velha, morreu odiando a Klein. Então, foi um laboratório vívido para ela. Então, ela pôde escrever com muita maestria, porque ela vivenciava isso com a filha. Sua filha odiou até o último suspiro da vida dela. Imagina a dor dessa mãe.
né, que de uma hora para outra essa filha agora passa a odiá-la, passa a desprezá-la. Então, é, ela teve uma experiência vívida. Porém, acontece também, o que eu quero mostrar para vocês, que o sentimento de inveja, ele tem aí a sua origem, né? O invejoso, nós vamos ver lá na frente, ele não tem noção daquilo que ele tem, ele quer isso do outro, ele quer destruir esse outro, mas está falando nitidamente desse narcisismo primário muito abandonado, muito abandonado. E a pessoa vai sim ter inveja, vai falar mal, vai atacar, vai criticar. Geralmente o invejoso é aquele que não faz nada é, é, por si ou para o outro. Geralmente o invejoso ataca quem está produzindo alguma coisa, geralmente o invejoso ataca quem muitas vezes está criando, construindo algo, que esse algo precisa de base para levantar alguma coisa, né? Tipo, um exemplo, a psicanálise é um gigantesco edifício hoje, né? Cuja a pedra angular da psicanálise, para quem não sabe, é o recalque. Sem recalque, sem recalque, não existe psicanálise. E de vez em quando eu escuto umas besteiras de pessoas que se dizem analistas, sério, dizendo que o fim da psicanálise, enquanto houver recalque, haverá sintomas, haverá angústia. Enquanto houver o recalque. Enquanto existir ser humano, o dia que não tivermos o ser humano não recalcado, estamos diante de um super ser humano. Porque recalcamos o tempo todo. Alegrias, dores, tristezas, frustrações, recalcamos. Então, dizer que a psicanálise está no fim, é melhor ler um pouco mais a obra do Freud, principalmente o segundo volume da obra dele, que ele vai destacar isso com muita maestria. Um outro ponto que pode acontecer também é do paciente ter inveja do seu analista. Pode acontecer. O paciente nutrir uma certa inveja do analista, o paciente ter uma certa fantasia com o analista, achar que é uma pessoa bem resolvida, resoluta, e ter um sentimento de inveja. E esse analista, volta a falar, se ele está bem resolvido com as suas questões narcísicas primárias, ele vai saber lidar com isso com muita maestria. Psicólogos do Ego, assim, página 143, assim, além da teoria pulsional inata, uma segunda forma de compreender o sentimento de inveja, utilizada especialmente por parte dos seguidores da psicologia do ego, consiste em considerá-la como uma reação secundária e destrutividade de evidência, como a decorrência das frustrações impostas pela realidade exterior. Embora haja uma importante validade deste vertice de entendimento por parte da aludida corrente psicanalítica, considero muito parcializada e insuficiente, porquanto sabemos que as frustrações também têm origem interna. Estas últimas começam pela inevitáveis sensações providas das próprias vísceras do bebê, do corpo em geral, e daí se estendendo por todos os desconfortos físicos e psíquicos, especialmente os de não atendimento, o de não entendimento por parte dos pais, das necessidades do seu filhinho, as quais constitucionalmente podem estar sendo muito excessivas. Então, e há uma discordância aqui na questão dos psicólogos do ego, somente são os psicanalistas, só que eles focaram a clínica deles somente no ego, há literaturas sobre o trabalho deles, tá? Porém, desse ponto da inveja aqui, e
Há uma discrepância das demais escolas com relação a como eles pensam acerca da inveja, que se esquece também que não damos conta de tudo. Aliás, não damos. É preciso saber se temos demanda para nossas demandas. Por isso a importância da análise, porque muitas vezes não temos noção de que não temos demanda para as nossas demandas e aí nos frustramos. Quer ver um exemplo? Eu acabei de fazer um vídeo, né, para início de ano, né? Coloquei lá no meu Instagram. Quem quiser ver, fica à vontade. Estou aberto também a críticas. Onde eu falo do desejo. Às vezes a pessoa coloca metas, tipo, vou emagrecer. Tá, mas fez um levantamento do que vai ter que mudar de hábito alimentar, vai praticar alguma caminhada, vai frequentar uma academia, ou simplesmente vai apenas entrar numa dieta e tem demanda para essa dieta, ou quer fazer um curso, tá bom, já viu as despesas para esse curso. Tudo isso são demandas que pede demanda e que às vezes o sujeito se frustra, descobre que não tem demanda para estudar, não tem demanda para fazer dieta, não tem demanda. Percebe? É preciso saber se tem demanda para as suas demandas que se levanta. Isso causa frustração. Isso causa uma certa inveja. Nossa, ele consegue, eu não consigo, mas cada caso é um caso, cada história é uma história, né? E na página 143, Lacan particularmente utilizo em minha prática psicanalítica as concepções teórico-técnicas baseadas em uma terceira perspectiva. Como é possível depreender de Lacan e outros autores das escolas francesas de psicanálise, a qual consiste em considerar a inveja como um sentimento inerente à condição humana e que se ser inata, forma-se muito precocemente. À medida que vai se desfazendo o paraíso simbólico e vai se instalando a necessidade de depender do ambiente exterior, em decorrência dessa indispensabilidade e precocidade da inveja na evolução psíquica de todo indivíduo, ela pode ser considerada como uma espécie de pulsão. Ela sem ser um inato impulso instintivo propriamente dito. E, ao mesmo tempo, a inveja institui-se como um mecanismo defensivo contra os dolorosos sentimentos decorrentes da dependência que nunca será plenamente satisfeita. Essa perspectiva é, portanto, essencialmente baseada no narcisismo original, com as respectivas feridas e injúrias narcísicas. Sabemos que o narcisismo satisfaz-se na relação pulsional especular e que inversamente a sua contestação produz o reconhecimento da necessidade do outro, do qual resulta a inveja como a tensão agressiva. Desse ponto de vista, a partir da separação e da diferenciação entre eu e o outro, e que surge a inveja, porquanto essa só pode existir quando existem dois elementos diferentes. Inversamente, a inveja pode originar uma defesa de regressão funcional para que o ego ideal não sinta a separação e as suas diferenças em relação ao outro. É necessário esclarecer uma posição conceitual, desde que nasce o bebê depende intrínseca e visceralmente dos cuidados maternos que lhe asseguram a sobrevivência física e psíquica. Este bebê ainda não sente o sentimento que nós, adultos, conhecemos como inveja pela razão de que, página 144,
a incompleta maturação neurofisiológica o impede de fazer diferenciação entre ele e o mundo exterior. É como se todos os estímulos, tanto os prazerosos, gratificantes, como as frustrações e desprazerosos, partissem de uma mesma e única fonte, ele próprio. Essas experiências com as respectivas sensações vão sendo registradas no ego. O modelo metafórico que me ocorre é o negativo de um filme fotográfico, sob a forma de egramas que Freud determinou representação coisa. À medida que o aparelho mental amadurece, as representações vão se constituindo com parcialidade dos objetos e a respectiva memória de sentimentos, Melanie Klein, e das significações consequentes e experiências com os mesmos, sendo que é relevante considerar que, conforme postulou Bill, a ausência de um seio nutridor bom e representado no ego como caracterização de uma presença má. O princípio da busca do prazer está intimamente ligado ao princípio da evitação de desprazer, de tal forma que este último, tendo a negação como egide, constitui-se como a essência de todos os mecanismos defensivos, tanto os mais primitivos como os mais evoluídos. Dessa forma, em seu registro imaginário arcaico, o bebê, por meio de seu inerente onipotência, melhor seria dizer onipotência de natureza neurofisiológica, como que crê que a mãe que lhe agasalha, nutre e protege, não é mais do que um prolongamento dele próprio? É isso o que conhecemos como sendo uma relação didática, funcional e confuncional, de natureza simbólico-parasitária, a qual, de uma forma ou de outra, em grau maior ou menor, permanece fixada em algum recanto do mundo psíquico de todo e qualquer indivíduo, como um eterno desejo impossível. É interessante assinalar que a palavra desejo forma-se a partir do etmos de privação, sidus, estrela, que alude à possibilidade de alcançar e possuir uma estrela de firmamento. As frustrações que a realidade impõe a este anelado estado narcísico idílico desperta no bebê o sentimento de inveja, ou seja, o de um impulso irrefreável em evitar o desprazer por não usufruir do nirvana. Isso ele faz por meio de uma combinação de duas modalidades, uma de conseguir a posse total exclusiva da mãe paraíso, e a segunda forma de inveja consiste em atacar esta mesma mãe, segundo o imaginário princípio de que ela não tem nada do que eu necessito e, portanto, não vou sofrer se eu vier a precisar dela. Nesta última possibilidade, pode-se dizer que o ataque invejoso visa proteger o indivíduo de sentir o penoso sentimento de inveja. O homem atual, essa clínica é uma clínica que, nos dias atuais, ela é muito importante, que é o homem, sujeito atual do século XXI, não quer sentir dor, não quer sentir o desprazer, mas ele está frágil, ele está muito frágil. E ele acaba sentindo inveja. Daí os excessos de selfie, os excessos de tratamento estético, né? Eu mesmo, esse ano, vou ter que passar por um tratamento dentário logo agora no primeiro semestre, por uma questão realmente de necessidade. Não uma questão de vaidade, mas uma questão de necessidade realmente. Mas quanto mais esse ego for frágil, denuncie esse narcisismo primário abandonado. Hum. Mas, André, então é errado ter inveja? Não. E a inveja no sentido benéfico, tipo, é,
aquilo que o Lacan fala, o que faça com isso, né? O que faça com isso, ela é muito boa. Assim como a clínica do Bio trabalha com a agressividade, tanto a da clínica do Bio como a do Lacan, trabalha com a questão da agressividade. É importante isso, que isso seja uma mola propulsora do sujeito sair desse lugar e voltar a caminhar. Se o sujeito tem inveja, né, de alguém que ele acha que, sei lá, é mais inteligente do que ele, ou se destaque em uma determinada área, que possa ser material para ele usar para ele próprio. O que que eu posso fazer pela minha vida? O que que eu posso ter para desenvolver? Ele pode fazer essa inveja uma poesia, não poesia no sentido literário, tá, gente? Mas poesia no sentido de o que ele pode construir e produzir. Quero convidar você que está assistindo essa aula a ver a inveja, o ciúme, a voracidade, não somente com um olhar negativo, mas o que se pode tirar dali, o que se pode aprender dali. Ainda na página 144, a metapsicologia da inveja, ou seja, quando fala em metapsicologia, o sujeito está atuando. Em psicanálise, a atuação fala de uma verdade, tá, gente? É, tudo que vem de forma inconsciente, né? Os sonhos, aquilo que escapa, né? Os sonhos, os atos falhos, né? As atuações, fala de uma verdade que está ali dentro do sujeito, e que ele está atuando em cima disso, mas ele não se percebe, não vê. E é preciso esse analista ter uma extra percepção psíquica e uma escuta para além do verbo, que é chamado paraverbo. Ler essas atuações, perceber isso aqui é uma inveja, isso aqui é um ciúme, e fazer uma busca, a origem e a causa dessa inveja que o sujeito está ali desenvolvendo. Inúmeros fatores ocorrem para a gênese, o processamento e as consequências do sentimento de inveja em todo e qualquer indivíduo. Guardando uma certa ordem cronológica, segue a enumeração de alguns dos mais importantes desses fatores, né? Ele enumera aqui os 11 pontos, vou tentar discorrer o máximo que eu puder sobre esses pontos aqui. O estado neotenia, pelo qual a criatura humana atravessa um período muito prolongado de uma dependência total, absoluta e irrestrita em relação à sua mãe. Não se pode falar em inveja nas frases em que se mantém um estado de indiferenciação simbólico narcisista. A inveja propriamente dita coincide com os primeiros movimentos de uma discriminação entre eu e o outro. De fato, deve ser um período de intenso sofrimento para sua majestade o bebê, o reconhecimento de que ele depende totalmente. Bastante gente. Acho que eu me perdi aqui, pessoal. O reconhecimento de que ele depende totalmente dos outros, que está à mercê da boa ou má vontade desses últimos. Pela razão de que o latente não distingue entre ele e a mãe, diante das sensações de frio, fome, dores ou solidão, ele deduz que no mundo já não há mais leite, bem-estar nem prazer, ou seja, que as coisas valiosas da vida desapareceram. Da mesma forma, provavelmente, quando ele é atormentado pela ira, pelo choro intolerável e sufocante, e pelas cólicas e evacuações dolorosas e queimantes, todo o seu mundo é sentido como sendo um vale de sofrimento. Ele também se sente como torturado e destroçado, devendo tudo isso representar uma vivência de algo similar à morte, ansiedade, aniquilamento. Está falando aqui, né, dessa primeira etapa do bebê,
E como isso fica registrado, fica demarcado na sua psique, e aí tá aqui sendo uma feita nesse exato momento, o corpo dele é o próprio ego, e é nesse estudo sobre o narcisismo primário que a psicanálise ela se desdobra em estudar esse ponto para entender esse sujeito na vida adulta, como se veste, gosto, cultura, como ele se apresenta no mundo. Ele traz uma denúncia dessa primeira etapa da vida dele. Ele traz uma denúncia dessa primeira etapa. Então, é importantíssimo estudar esse ponto da fase primária do humano, porque ali está todos os registros desse corpo. Esse corpo tem registros do que ele vivenciou, seja coisas boas ou ruins, mas está ali, na primeira etapa da vida desse bebê. Inveja e ciúme, página 146. Existe uma vinculação direta e íntima entre inveja experimentada para a pessoa representativa da mãe original e o desenvolvimento do ciúme. Essa conceituação independente do vertice teórico, que é este parta da inveja primária dirigida ao seio nutridor da mãe, ou do conceito de inveja secundária como uma reação e como um mecanismo defensivo contra as frustrações e humilhações provindas do meio ambiente. A relação entre sentimentos de inveja e ciúme explica-se pelo fato de que o pai, ou seu pênis, converteu-se em uma posse da mãe. E é por essa razão que a criança, mesmo nas situações triangulares, quer roubar para si, ou a mãe ou o pai, ter posse exclusiva de um deles. Quando esse tipo de inveja incide em meninas, pode ocorrer em sua vida posterior o êxito de uma relação com homens que vai adquirir um significado de uma vitória sobre uma outra mulher? Repro- é, re- 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 Reciprocamente, o mesmo ocorre com os homens? É comum que os sentimentos de inveja e de ciúme coexistam na mesma pessoa, sendo que o grau de intensidade do ciúme percorre uma escala que vai desde o ocasional ciúme normal, passando pelo ciúme neurótico, de natureza possessiva, obcecante e torturante, até atingir um grau de ciúme delirante, psicótico, em que dá uma perda do juízo crítico. Há uma proporção direta entre o nível de ciúme e a intensidade da inveja, na medida em que ambos os sentimentos estão baseados na crença imaginária de posse absoluta do objeto idealizado. Na inveja prevalece uma hostil negação da dependência do objeto necessitado. No ciúme delirante, há o reconhecimento da dependência do objeto, porém, este é intensamente idealizado ao mesmo tempo que ele é vivido como legítima posse da pessoa ciumenta, visto que a triangularidade é somente aparente e o que predomina é uma relação didática de uma indiscriminação entre eu e o outro. Todos vão de lembrar de um homicídio ocorrido no meio artístico brasileiro, no qual uma conhecida e bela atriz foi cruelmente assassinada por um casal em que a mulher, impregnada por um ciúme delirante, dias antes do crime, induziu o marido à prática de uma recíproca tatuagem dos nomes de cada um deles nos genitais um do outro, como forma de posse de fusão eterna. No ciúme possessivo neurótico também há uma excessiva idealização do objeto amado, porém, já uma discriminação e o começo de uma efetiva triangularidade, sendo válido afirmar que o ciúme possessivo constitui-se uma ponte entre inveja e o ciúme moderado. Neste último caso, há uma aceitação da dependência do objeto bom e um considerável avanço na renúncia da idealização exacerbada, exagerada. Assim, pode-se dizer que a capacidade de dar e receber amor está negada na inveja patogena.
Enquanto que ela está presente no ciúme possessivo, é útil deixar claro que as interconexões entre inveja excessiva e as diversas formas de ciúme têm uma acentuada modalidade, as quais podem reverter-se em um ou outro sentimento. Ele está falando aqui no caso é, daquela atriz que foi assassinada pelo a filha da Marlene, né? Que agora acabei esquecendo o nome dessa menina, que foi brutalmente assassinada e que estava no auge da carreira dela, né? E esse ator também, que estava começando, né? Por causa desse crime, ele perde tudo. Então, há ciúmes e ciúmes, como o Zima está colocando aqui. Existe ciúmes realmente delirante, existe ciúmes realmente de posse, existe ciúmes realmente que trata o outro, às vezes, numa negação. É aquilo que a própria clínica lacaniana pede, você vivenciar o sentimento, não fugir dele, vivenciá-lo. Mas, como diz uma certa psicanalista, Ana Sui, e faço das palavras dela as minhas, há amores e amores, há ciúmes e ciúmes. Tem pessoas que, às vezes, passa a vida não tendo ciúme de ninguém. E, de repente, conhece alguém e passa a ter ciúmes. E aquela pessoa se pergunta, o que eu vi nessa pessoa que nunca passei por isso, nunca me desequilibrei, né? E às vezes a pessoa passa meses, anos se perguntando o que aconteceu aqui que eu saí de si nessa relação, não é? Há ciúmes e ciúmes, volto a dizer, há amores e amores, e há pessoas e pessoas. E, de uma certa forma, generalizar muito. Não podemos fazer da psicanálise uma religião. Página 147. Características da pessoa invejosa. Como a decorrência direta dos fatores metapsicológicos apontados, o indivíduo invejoso apresenta uma série de características que virtualmente estão sempre presentes e manifestas. Destas, as mais notórias são as seguintes: a inveja sempre se dirige a algo que já pertence ao outro. Ele quer algo desse outro. Volta a falar. Essa coisa da inveja excessiva, dessa inveja que eu tenho que destruir, está falando desse seio que não correspondeu às necessidades da fase oral dessa criança, está falando desse corpo dessa criança, desse narcisismo primário, quanto foi abandonado. Então, eu convido a você que está assistindo essa aula não olhar para uma pessoa invejosa como uma pessoa ruim, desgraçada. Não, realmente a pessoa de baixa muita inveja, ela comete atrocidades, ela tenta destruir a vida do outro, né? Mas também está falando o quanto é uma pessoa abandonada, o quanto é uma pessoa que não teve um afeto, que envolvia um olhar, uma palavra, que envolvia um abraço, que envolvia um reconhecimento. Este algo pode ser um atributo físico, um psíquico, um bem material. É significado de um fetiche altamente valorizado, a sua falta é sentida como extremamente dolorosa. Então, nós vemos isso muito comum em adolescentes, né? É, por que que ele tem um tênis de marca, eu não tenho? Por que que tenho o último iPhone, eu não tenho? Por que que ele chega ou ela chega na escola de carro com os pais? Ou tem, ela é a garota mais popular da faculdade, ele é o cara é, inteligente da classe? Tá falando de algo que ele não teve. E quando ele vê isso, ele desperta a inveja, ele desperta o rancor.
Em seu registro imaginário, este algo cobiçado é sentido como sendo especial e único, e, portanto, não pode ser compartilhado com mais ninguém. Por esta razão, o sujeito invejoso não se satisfaz em vir a possuir algo análogo ou igual ao que o outro que inveja já possui. Se ele se contentasse com isso, a sua aspiração não seria mais do que um legítimo desejo, ou até uma expressão de uma admiração que poderia servir como saudável fonte de emulação. O invejoso quer possuir exatamente aquilo, objetos, atributos que já é uma posse do outro, para que esse fique despojado e ele seja o único a ter posse do bem almejado, porquanto o mesmo está revestido de uma extrema idealização de demandas de ego ideal próprios da posição narcisista. Ou seja, essa questão da inveja perpassa pela fase oral, pela fase anal, ela cai, ela está gritando dentro desse narcisismo primário, e daí nós vemos a questão dos roubos, a questão dos assassinatos, a questão da destruição, muitas vezes, da vida pessoal de alguém, né, que poderia ganhar uma promoção, uma empresa, e alguém lhe puxa o tapete, ou às vezes a beleza física que a pessoa tem, e esse outro de uma maneira de ódio, tenta destruir, né, a beleza dessa pessoa, ou então a inteligência, né? Nossa, eu queria ter um décimo. O problema do invejoso é que ele não se enxerga porque ele nunca foi enxergado. Ele nunca foi enxergado. É isso que é delicado. Ele nunca foi visto. Ele sofre. Ele sofre, ele nunca foi visto. Ele nunca foi reconhecido. Volto a falar, eu não acredito em pessoas fracassadas. Quando eu falo fracassados, são aquelas pessoas que passam pela sociedade sendo odiadas como indiferentes, desgraçados, né? Ou algum filho da puta da vida que alguém fala assim, por que que essa desgraça nasceu? Aquela pessoa não nasceu uma desgraça, não nasceu não nasceu um filho da puta, não nasceu um indiferente. Tem algo ali que lhe faltou, foi afeto. O afeto é tudo. A importância dos afetos. Precisamos falar disso bastante na clínica psicanalítica. A importância dos afetos dos desafetados. Se a pessoa não foi afetada, não teve ali um afeto, ela se tornou o que se tornou uma pessoa invejosa, uma pessoa disposta a destruir a vida do outro. Devido à falha de seu registro simbólico, o indivíduo invejoso não se satisfaz com a obtenção de algo que seja equivalente ao que o outro possui. Porquanto ele sempre parte do pressuposto que é do outro é sempre melhor. Isso pode ser facilmente observado quando duas ou mais crianças estão brigando pela disputa de um determinado brinquedo, ou privilégio, ou de adágios populares do tipo que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, a característica inevitável de toda pessoa invejosa é o de permanente jogo de comparação com os demais, em que é uma única possibilidade: ou ele é vencedor ou ele é perdedor. Diante da hipótese de vir a ser humilhado como perdedor, é comum que ele evite fazer comparações pelo recurso de não se arriscar a pôr à prova as suas legítimas capacidades e, dessa forma, acaba fechando as portas e muitas oportunidades que a vida lhe propicia. Como reforço dessa posição, o sujeito invejoso prefere ficar abrigado no seguro mundo de ilusão, de devaneios, enquanto torna-se feroz crítico das realizações dos outros. Ou seja, é aquela pessoa que está o tempo todo atacando o outro que está fazendo alguma coisa. O invejoso, ele se coloca muito por baixo.
Ele, o que que você acha? É, acho que eu sou melhor do que ele é melhor do que eu. Ele testa a transferência do outro. Ele testa. É um sofrimento muito grande. Ele está sempre se nivelando, porque ele não foi visto, o invejoso não foi visto. Por isso eu peço a você que está assistindo essa aula que não deixe de assistir as primeiras aulas. Faça uma comparação. Cada aula temática aqui é, é dentro de um pensamento dedutivo, é dentro de uma escala de, de temáticas que uma casa com a outra. Então, é muito sofrido. Ele está falando desse narcisismo primário, desse ego, dessa fase oral, dessa fase anal. Claro, fase anal fala de dinheiro. Então, é difícil uma pessoa invejosa prosperar, e se prospera é puxando o tapete. Tem, tem um outro problema da inveja mascarada, né? Aquele que não prospera, né? Porque o invejoso ele vai tentar competir, ele vai tentar derrubar e pode também levar a pessoa a desenvolver muitas vezes uma falsa humildade, porque está comprometida a fase anal, está comprometida. É importantíssimo estar atento a isso. O indivíduo portador de inveja excessiva, devido à identificação projetiva da mesma, terá muito medo da inveja dos outros, tanto por parte de pessoas vivas e reais, como de mortos que estão internalizados. Por essa razão, é muito comum que ele tenha sucessos em sua vida como forma de provar que ele não roubou nada de ninguém e que sequer representa uma ameaça para os demais. Ou seja, não é verdade isso aqui. Não é verdade. Ele tem tanta inveja que ele desenvolveu uma falsa humildade. E ele teme a inveja do outro. Às vezes é aquela pessoa que terminou a faculdade, muitas vezes é aquela pessoa que tem uma certa inteligência que todo mundo fala, nossa, você com essa inteligência, você vai longe, né? E ele desenvolve uma falsa humildade, porque ele não foi visto, ele não foi elogiado, ele não foi amado, não foi desejado, ele foi desprezado, ele foi deixado de lado. Então, ele desenvolve esse, esse discurso de inverdade. Eu não roubei nada de ninguém, tudo que eu tenho foi de maneira honesta, nunca puxei o tapete de ninguém. Não, ele é invejoso, ele tem inveja. Ele não se arrisca com medo de sofrer inveja, mas ele próprio é invejoso. Ele próprio é invejoso. Então, é aquela pessoa que colocou o tapete vermelho para todos passarem, ele não passou. É aquela pessoa que preparou o banquete, todos sentaram na mesa e ela não sentou. É aquela pessoa que, quando a oportunidade chegou na vida dela, para ela prosperar, para ela aparecer, para ela brilhar, ela abre mão. Porque ela teme a inveja, porque ela carrega a própria inveja. Ela teme se arriscar, porque ela já foi arriscada. Porque lutar pelo seu desejo, brigar pelo seu desejo, é se arriscar. E se arriscar sozinho. E que muitas vezes não vai ter ninguém ali para te dar um tapa nas costas. Parabéns, você tá indo bem. Não vai ter. Há uma extrema sensibilidade à perda de qualquer coisa que tenha sido significada como sendo boa ou valiosa. Isso deve ser a uma lógica inversa do tipo, se eu não tenho ou se eu perdi, é porque eu devo ser indigno e merecedor de possuir o que é bom. O outro, sim, tem ou porque merece. Então, desenvolve uma falsa humildade, né? Há um extremo da inveja de querer puxar o tapete do outro, de querer tirar do outro, e há aquela inveja que o sujeito, né,
está denunciando essa fase oral, essa fase anal, essa fase fálica. Ele não se vê um sujeito fálico, um conquistador. Ele não se vê, como diz, dentro de um discurso da economia, um sujeito cabeça, um pensador, um líder. Ele pode até ter faculdade, gente. Pode até ter faculdade, mas pode até ter habilidades, inteligências, múltiplas inteligências, mas ele não se vê. É algo sério isso aqui. Estamos falando de vidas que estão sofrendo, que estão padecendo. Quando você vê um invejoso, seja no sentido extremo, que você está vendo que ele quer puxar o tapete do outro, ele está disposto a destruir, ou esse que se apresenta com uma certa falsa humildade, não, não ria, não despreze. Ah, mas é difícil conviver com uma pessoa assim. Sim, é difícil, mas é mais difícil para ela lidar com esse sofrimento que ela carrega. É bem mais difícil para ela. Para amainar a extrema dor da privação, o invejoso somente encontra duas soluções. Uma, de arrebatar para si aquilo que é do outro, por meio de violentos e de voracidade, o que é mais comum, por meio de uma sagacidade maquiavélica. A outra solução é de privar o outro da posse do algo idealizado e cobiçado. Aqui é comumente e feito por meio de um maciço degrimento daquele. É útil acrescentar que a inveja não se restringe ao que o outro tem de algo concreto, mas também ao que o outro não tem. Sempre isso vem acompanhado de um fato de que esse outro, o analista da situação, ele manifesta a capacidade para tolerar e aceitar as faltas. Então, você pode pegar um paciente. Pode acontecer na sua prática clínica de pegar um paciente que vá ter inveja de você. Pode acontecer. Já aconteceu comigo. De eu pegar um paciente e dele ficar se nivelando, né? Ao ponto de dizer, eu vou ter mais pacientes do que você, mas estava em estado de sofrimento. É algo sério, tá falando ali de um abandono muito grande. Da mesma forma como colecionador de injustiças, também é um colecionador de amizades. Trata-se de um indivíduo que tem uma grande necessidade de reunir e acumular uma grande quantidade de pessoas que lhe garantam o reasseguramento de que ele é um ser que de fato existe. E de que ele não é mau nem invejoso, pelo contrário, de que ele é bom e amado e que, além disso, nunca ficará sozinho. Pois é, pois se a amizade faltar, sempre terá uma outra a quem recorrer. São pessoas que cultivam uma popularidade e fraternizam as suas relações, sendo que, no fundo, elas podem estar utilizando o amor como uma forma de desviar o ódio e os seus perigos. Para completar o quadro de seus interrelacionamentos, vale registrar o fato de que a pessoa invejosa, quando for bem dotada de certos atributos, valorados, costuma ser um colecionador de adoradores. Isto é, ele necessita ficar rodeado de pessoas é, preferentemente medíocre, ao mesmo tempo que uma intolerância pelo que são assim, e que não lhe representa ameaça, via despertar-lhe o tão doloroso sentimento de inveja e de que, além disso, lhe garantir-lhe o alimento necessário para a exaltação narcísica da autoestima. Ou seja, o invejoso tem uma baixa autoestima. Então, é aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, como ela é boa, como ela.
ela está sempre sorrindo. A característica dela é a alegria. Ela está sempre alegre. Você pode estar diante de uma pessoa com baixa autoestima, pode estar diante de uma pessoa que nutre o sentimento de inveja, de rancor e que coleciona dentro dela uma ira. Então, essas pessoas à volta dela, que está sempre exaltando e dizendo que ela é boa, que ela é especial, que ela é gentil, pode ser, pode ser que ela esteja se escudando para não sofrer. A inveja na prática analítica, o psicanalista deve levar em conta que este tipo de paciente sente a análise e as interpretações como uma forma de estar sendo humilhado, pelo fato dele reconhecer que necessita do analista, de que este o está entendendo melhor do que ele próprio. Isso deve ser o fato de que ele fica ameaçado à auto-idealização, a qual, por sua vez, costuma ser uma rígida defesa narcisista contra o sentimento de inveja. Em relação ao destino das interpretações, é necessário considerar que o principal objetivo do paciente muito invejoso pode estar sendo o de utilizar o seu pensamento e a sua comunicação para provar que o outro, o analista da transferência, está equivocado. É muito comum que o paciente utilize o fenômeno que Bill denominou reversão de perspectiva, pelo qual ele intimamente reverte as suas premissas básicas, tudo que houve do seu terapeuta, e seguidamente, após decorrido algum tempo, breve ou longo, ele reconhece este mesmo insight como sendo uma descoberta exclusiva dele próprio. É preciso levar em conta que, na posição narcisista, o paciente invejoso, os sentimentos não são tão de culpas que resultam do conflito superego e ego, mas que muito mais de vergonha, ideal de ego, ego real e humilhação. Decorre daí uma grande vulnerabilidade, de um colapso narcisista e, portanto, de uma depressão de natureza narcisista. Pelas razões expostas, é recomendável que, na interpretação das verdades penosas, o analista inclua os aspectos positivos do paciente, e especialmente a compreensão das razões inconscientes que forçaram a emergência da inveja como medida de sobrevivência psíquica. Uma das maiores dificuldades do paciente excessivamente invejoso fazer um insight produtivo dessa condição invejosa residente de um fato dele estar funcionando predominantemente na posição de esquizoparanoide, e daí ele não sente culpas e não assume o seu quilhão de responsabilidade. Pelo contrário, ele nega o onipotente e racionaliza que os seus contra-ataques estão justificados é, porque o outro é que lhe inveja e está atacando com ódio. Então, é preciso estar atento a esse tipo de paciente. Ele não entra no estado de culpa. Ele não entra, ele atua. Ele pode cometer erros com as pessoas, mas ele não se sente culpado. Ele está tão no abandono, ele está tão prejudicado na questão fase anal e fálica e edípica, ele vai ao extremo, ou puxa o tapete, ou se coloca como uma pessoa muito humilde, mas ele não consegue fazer um insight, ou seja, ele não consegue elaborar. Ele dificilmente, né? Ele tem uma transferência, na transferência ele vai falar, mas ele não vai elaborar. Não vai elaborar. Porque elaborar vai obrigá-lo a entrar na sua neurose. E isso ele não quer. Ele não é aquilo que o Lacan fala, ele não quer pagar a conta. Então nós temos aqui um problema muito sério.
chama-se camuflagem psíquica. Você que é analista tem que estar atento, você que é aspirante tem que estar atento a esse perfil de paciente. Ele não entra na culpa, porque entrar na culpa é ter que pagar a conta. Ele não entra. Dependendo do grau de inveja, dependendo do grau de abandono, então ele vai sempre estar em dívida. Eu espero que com essa videoaula ela possa enriquecer você que está assistindo ela, ajudá-lo no seu percurso analítico e também compreender melhor não somente o seu paciente ou o seu futuro paciente, mas o humano à sua volta. Desejo a vocês feliz 2025. Quase falei 24, né? Olha que coisa boba. E que o próximo ano que está chegando, vocês já ouviram o barulho dos fogos, né? Seja um ano de possibilidades, crescimento e, acima de tudo, prosperidade das suas atuações, prosperidade das suas apostas e acreditar firmemente no seu desejo. Por fé nele. Sim, o desejo faz as coisas acontecerem. Quando se tem fé, quando se tem tesão e quando se luta por ele de maneira veemente. Então desejo para todos vocês um feliz 2025 e vamos estar aqui juntos no próximo ano. Muito obrigado a você e até a próxima vídeo.